A primeira coisa que fiz ao me tornar um zumbi foi injetar uma gota de sangue em seu corpo. Isso porque a bela estudante é a reencarnação da imperatriz do continente Tianin. Eu pensei que, após a reencarnação, poderia ter uma nova chance, retornar ao auge. Mas não esperava que, logo após a reencarnação, um homem me mordesse no pescoço. E eu, como o primeiro zumbi da raça Pangu neste mundo, não apenas possuo o talento ancestral de nível Pangu, mas também herdei o corpo imortal do meu ancestral. No entanto, para o desenvolvimento da raça zumbi, decidi transformar a bela estudante Qiao Yu em uma zumbi de primeira ou segunda geração. A partir deste momento, em um beco escuro, ouviu-se o som de zombarias e xingamentos de um jovem. Dois capangas ao seu lado estavam espancando o chão. O jovem, chamado Jian Fei, acabou desmaiando. Em seguida, um rapaz de cabelo amarelo se aproximou. Disse timidamente: Irmão Tian, já não há mais respiração. Esse cara foi morto. Não seremos investigados, certo? A Federação proíbe expressamente isso na base. É estritamente proibido lutar dentro. Lian disse desdenhosamente: De que você tem medo? Quem saberia se morresse aqui? Além do mais, minha família é rica e poderosa. Resolver um plebeu de uma favela. Não é só ter mãos que basta. Rápido, leve-o e jogue no lixo ao lado. Os dois capangas só podiam ir correndo fazer isso. Ao mesmo tempo, em um lugar que eles não podiam ver, Zanfei, que já estava morto. O dedo se mexeu um pouco. Neste momento, estou confuso sobre onde estou. Eu realmente atravessei. Não esperava morrer logo após atravessar. Parabéns! Você conseguiu atravessar para um mundo paralelo, em seu próprio corpo. A Mãe Terra enviou bênçãos. Parabéns, você despertou. O talento de Pangu se perdeu. Com o brilho de um relâmpago, minha alma se fundiu completamente com este corpo. Neste momento, dois jovens de cabelo amarelo estavam movendo meu corpo. Jogaram-no no monte de lixo. Bateram palmas. Em seguida, eles foram em direção ao dia todo. E foi nesse momento, dentro do monte de lixo, meu corpo emitia uma aura negra. As feridas dentro e fora do corpo estavam se recuperando a uma velocidade visível a olho nu. Em seguida, as pálpebras lentamente se abriram. Um par de olhos vermelhos brilhantes apareceu. Em seguida, a boca se abriu lentamente, revelando um par de dentes afiados de zumbi. Que barulho é esse? Os dois jovens de cabelo amarelo pararam e olharam para trás. Viram que o corpo no monte de lixo havia desaparecido sem que soubessem quando. Ao ver isso, os dois jovens trocaram um olhar. E, combinado com o ambiente escuro ao redor, o suor frio imediatamente começou a escorrer. Rápido, saia daqui! Os dois se viraram prontos para fugir. No momento seguinte, um pescoço foi apertado por uma mão. O corpo lentamente se elevou do chão. Cheng Fei, saia daqui! Os dois ficaram aterrorizados, com os pelos em pé. Ao mesmo tempo, do lado de fora da viela, alguém esperava o dia todo com as mãos nos bolsos. Seu rosto mostrava relutância. Você está brincando? Demorando tanto para jogar um corpo? Justo quando suas palavras acabaram de sair, dois gritos de dor ecoaram na viela. Shen Tian também levou um susto. Ele imediatamente correu para dentro. Após a curva, rapidamente, logo encontrou dois corpos deitados no chão. Eram seus dois irmãos mais novos. Apenas vi seus corpos murchos. Já estavam mortos, não podiam morrer mais. Observando atentamente, descobriu que havia dois buracos de sangue em seus pescoços. Seria a invasão dos moinhos do abismo? Ao ver isso, os pelos de Shen Tian se arrepiaram de alerta. Ele imediatamente mobilizou sua força inicial e abundante dentro dele. Adotou uma postura de combate. Sacou uma faca curta pelas costas, alerta ao redor. De repente, um vento forte veio por trás. Vá morrer! Shen Tian imediatamente se virou. A faca curta em sua mão disparou faíscas como 4 espadas. Shen Tian foi empurrado para trás. A adaga em sua mão se quebrou em pedaços. Sua mão direita sentiu uma dor aguda como se estivesse quebrada. Isso o deixou aterrorizado. Justo agora, sua sensação parecia não estar atingindo a carne, mas sim o metal mais duro. Em seguida, suas pupilas se contraíram de repente. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Jian Zhengfei, você não foi morto? Sob a penumbra, meus olhos vermelhos e ardentes fixavam-se em Shen Tian. Uma voz extremamente indiferente soou: o rei do inferno não me recebe. Deixe-me voltar para coletar suas vidas. Neste momento, Shen Tian, embora não soubesse o que estava acontecendo, mas ele entendia que não era páreo para isso agora. E justo quando ele se virou para fugir, no momento seguinte, as duas pessoas de cabelo amarelo que estavam mortas atrás dele, de repente, abriram os olhos, saltaram do chão. Cada um agarrou o braço de Shen Tian, não é? Vocês não estavam mortos? Será que vocês foram possuídos por algum ser do abismo? Logo, Shen Tian pensou nessa possibilidade.
e ele mobilizou toda a sua força para contra-atacar. Mesmo a força inicial não conseguia se libertar. No segundo seguinte, eu cheguei à sua frente. Estendi a mão e perfurei seu coração. Em seguida, eu absorvi todo o sangue. Neste momento, eu me senti mais incrível do que nunca. Uma poderosa força surgiu continuamente. A interface que pertencia a mim apareceu com o movimento da mente. Nome: Jian Fei. Nível de talento: talento do livro Pangu. Sistema do ancestral: imortal. Nível atual: habilidades de talento já despertadas no início de Huangji. Perda de escravo: umidade. Abertura do céu: Super Billy. Perda de escravo: Shen-Tian. Huang 1, Huang 2. A bênção da Mãe Terra realmente foi poderosa. Não apenas despertou o talento ancestral de nível Pangu, também herdou o corpo imortal que o ancestral possuía. A habilidade de escravo do mestre também é muito boa. Não há nenhuma limitação. Qualquer criatura que for mordida por ele pode ser transformada em um escravo perdido, a menos que a própria criatura consinta, para que o outro se transforme em um zumbi de segunda geração. E, a partir das memórias originais, soubesse que Shen-Tian é um mortal que acabou de despertar seu talento, um dançarino em estágio inicial. A razão pela qual ele se tornou original também é porque o original é um gênio com nota máxima em ciências humanas na escola secundária de Woshin. É um gênio com nota máxima em humanidades. Foi notado pela beleza da turma, Men Yao, e Shen-Tian a perseguiu por muito tempo, mas foi rejeitado. Isso gerou nele uma raiva em relação ao original. Portanto, o que aconteceu hoje ocorreu. Neste momento, eu olhei para o escravo perdido. Shen-Tian disse friamente: levei-me para sua casa. Logo em seguida, na mansão da família Shen, ele foi apresentar-se ao mestre. Os pais de Shen-Tian se ajoelharam em um joelho, respeitosamente. Já se transformaram em escravos perdidos. De repente, a terra tremeu e eu fiquei surpreso. No segundo seguinte, a televisão da mansão se ligou automaticamente. Um alerta de notícia foi transmitido. O alerta foi emitido há pouco. Os profundos invasores estão invadindo o Parque Azul Esmeralda em Fire City. Estão causando grande destruição. Pedimos que as pessoas nas proximidades saiam imediatamente. Os dançarinos estão a caminho. Ao ver isso, uma expressão de expectativa passou pelos meus olhos. Demônio do abismo. É uma oportunidade perfeita para eu ver o poder de vocês. E de acordo com as memórias originais, o local onde o Parque Azul Esmeralda está situado fica não muito longe daqui. Então, eu fui rapidamente em direção a lá com 5 escravos mortos. Neste momento, o Parque Azul Esmeralda estava cheio de galhos quebrados. O chão estava rachado. As chamas da guerra estavam por toda parte. Eu vi um demônio do abismo. Ele entrou através de uma fenda no vazio. O grande mestre neste momento, sendo a bela do colégio de Woshin, Qiao Yui, está deitada em um lago de sangue, com os olhos perdidos. Droga, não pensei que o local acabasse de se virar, e já enfrentasse tal ódio. Vou ter que morrer de novo? O local não se conforma. Justo nesse momento, uma figura de artes marciais correu rapidamente em nossa direção, e começou a lutar contra o demônio do abismo. No entanto, essa figura de artes marciais, após um breve combate, foi morta com um tapa pelo demônio do abismo. Neste momento, eu estava em uma montanha artificial no Parque Lancui, observando Shen-Tian, o guerreiro, que foi enviado. Suspirei. Queria ver quão forte ele ficou após a transformação. Mas Shen-Tian conseguiu resistir por um round. Todos os outros foram mortos com um único tapa. Com a interface de análise de super-percepção aparecendo, eu percebi de repente. Nome do demônio do abismo, nível de pressão sanguínea, Huangji, estágio inicial. Não é de se admirar que tenha sido eliminado tão rapidamente. O demônio do abismo do início da coleção Huang, mesmo com o fortalecimento do escravo profundo, não chega nem perto desse nível. Ao mesmo tempo, meu olhar se voltou para o sangue, na direção para onde o moedor estava indo. Ali estava deitada uma mulher ensanguentada. A mulher com roupas rasgadas parecia estranhamente familiar. Fiz uma reflexão cuidadosa, e percebi que esse sujeito à minha frente era um estudante da mesma escola que o corpo original, conhecido como a primeira piada linda da escola de Woshin. Em seguida, franzi a testa. Senti uma energia muito peculiar vindo de Qiao Yui, e uma oscilação de energia que parecia familiar. Essa garota não é uma dançarina talentosa. Em teoria, uma pessoa comum já teria morrido com ferimentos tão graves. Mas ele ainda estava respirando. Minha intuição me dizia que algo havia acontecido com Qiao Yui. No segundo seguinte, ativei a super-percepção para analisar. Em breve, a interface de informações sobre Qiao Yui apareceu. O nome de Qiao Yui, o corpo original, teve sua alma morta. Atualmente, a alma da Imperatriz Qiao Yui do continente Tianlin foi reencarnada. O estado atual é de órgãos internos danificados. Os ossos estão quebrados, à beira da morte.
Aviso, não importa se é a Qiao Yui deste mundo, ou a Imperatriz Qiao Yui do continente Tianning. Ambas pertencem à mesma pessoa. São manifestações em diferentes espaços-tempos. Ao ver o conteúdo apresentado na interface, eu expressei surpresa. Afinal, assim como eu, todos pertencem à categoria de viajantes do tempo e reencarnados. Neste momento, estou muito curioso. O que uma imperatriz reencarnada se tornaria ao se transformar em um segundo tipo de zumbi? O que despertará? E quão poderosas se tornariam essas habilidades? Yan transformou minha figura em uma sombra. Desapareci do lugar. Ao mesmo tempo, o demônio do abismo se aproximou de Qiao Yui. Ele mostrou suas garras vermelhas e afiadas, e atacou a cabeça ensanguentada de Qiao Yui. Ele a agarrou. Ao ver isso, a imperatriz Qiao Yui fechou os olhos em desespero. A situação atual deste corpo. E a situação atual. Não há nenhuma chance de escapar. No entanto, foi exatamente neste momento de crise. Uma figura correu em direção a eles. Um golpe atingiu a mão que pressionava a pressão arterial. E isso a fez recuar. Que pessoa se atreve a atrapalhar meus planos? Após estabilizar seu corpo, a pressão arterial mostrou uma expressão de raiva. Hepburn pensou que a imperatriz Qiao Yui estava morta. As pálpebras pesadas se abriram novamente. No fundo, não havia muita alegria ou alívio. Porque o estado atual de seu corpo, se demorasse um pouco mais, não seria necessário que o abismo o matasse. Ele morreria completamente. Nesse momento, eu abri a boca, revelando um par de presas de zumbi extremamente afiadas, emitindo um grito aterrorizante de um proprietário furioso. Isso fez com que a pressão arterial sentisse inexplicavelmente um tremor na mente, brincando de ser um espírito. O Pressão Sangue gritou com raiva: Pressão Sangue, ataque! Me mate! Vi que à frente, no vazio, surgiram ondas de pressão sanguínea. Elas vinham em minha direção. Bang, bang, bang. Vi que acertaram completamente. O Pressão Sangue riu loucamente. Ele achava que a vitória estava garantida. Mas, à medida que a fumaça se dissipava, eu estava ileso, de pé no mesmo lugar. Um sorriso satisfeito apareceu em meu rosto. O corpo imortal não traz apenas a imortalidade, mas também um corpo extremamente duro, impossível de ser quebrado. Em seguida, uma luz vermelha brilhou em meus olhos. A intenção de matar surgiu. Agora você vai morrer. O quê? Como isso é possível? Você não sofreu nada. O Pressão Sangue, apavorado, planejou continuar o ataque. Mas, no segundo seguinte, num piscar de olhos, eu já estava na frente dele. Em seguida, levantei minha mão direita e atravessei o peito do Pressão Sangue. Levantou-o. Em seguida, mostrou suas presas de zumbi e mordeu com força. Enquanto isso, sugava o sangue freneticamente. O sabor era, na verdade, melhor do que o sangue humano. Era ainda mais delicioso. E além disso, nesse sangue, havia uma rica energia. Neste momento, a pressão sanguínea estava gritando de dor. Sendo corroído pela toxina do cadáver, estava sem forças para resistir. Você é humano. Como pode sugar meu sangue? Que tipo de monstro você é, afinal? Me solte, rápido, me solte. A pressão sanguínea estava com o rosto cheio de terror, à medida que seus olhos se cansavam gradualmente. Finalmente, seu corpo murchou. Após sugar o sangue, a umidade se espalhou pelo meu corpo. Um poder aterrorizante se espalhou ao redor. Meu poder foi elevado. Meu nível também ultrapassou o estágio amarelo médio. Em seguida, olhei atentamente para a Imperatriz Joyui, que estava prestes a morrer diante de mim. Caminhei em direção ao frente. A voz começou a falar lentamente. Você está sofrendo. Mas eu posso te salvar. Salve-me. Olhei para a figura embaçada à minha frente. A Imperatriz Qiao ri. Usando suas últimas forças, ela disse estas palavras. Em seguida, não conseguiu mais se segurar e desmaiou. Quanto a saber se ela poderia ser salva, tudo estava nas mãos do destino. No pior dos casos, seria apenas morrer mais uma vez. Então, levantei a mão e fiz um movimento no ar. Uma poderosa umidade envolveu Qiao Yui por inteiro. Levantei e flutuei até a palma da minha mão direita. Em seguida, mostrei meus dentes afiados de zumbi. E então mordi com força em seu pescoço. Uma gota de sangue puro também começou a sair de meus dentes de zumbi. Entrou rapidamente no corpo de Qiao Yui. E a transformação em cadáver levaria algum tempo. Então, levei Qiao Yui e saí rapidamente do local. Pouco depois de sairmos, um grupo de dançarinos chegou rapidamente ao local. Eles são a equipe de ferro e sangue da Cidade do Fogo. No total, são 7 pessoas. Nesse momento, de repente, um membro de cabelo curto gritou: Capitão, tem uma descoberta, olhe. Este é o corpo do demônio do abismo. Os outros membros ouviram e correram imediatamente. O capitão da equipe de ferro e sangue estava chocado com a crueldade do método. Mas para o demônio do abismo, quanto mais cruel, melhor.
Parece que, antes de chegarmos, outros dançarinos poderosos já haviam agido. Para resolver essa situação, eu vou perguntar no site oficial dos dançarinos da Cidade do Fogo quem fez isso. Depois, eles começaram a seguir em frente. Em breve, houve uma resposta no site. Antes da chegada da equipe de Ferro e Sangue, não havia outras equipes que tivessem vindo. Ou seja, matar o demônio do abismo do Parque Azul Esmeralda não foi feito pela equipe de dançarinos da Cidade do Fogo. Do outro lado, dentro do quarto da favela, ao voltar para casa, eu coloquei Qiao Yui, que estava em meus braços, no chão. Depois de todo o tempo que consumimos no caminho, a ferida de Qiao Yui também está se recuperando gradualmente. Neste momento, eu sinto tranquilamente as mudanças nele. Esta é a primeira vez que alguém se torna um zumbi de segunda geração. Isso não é um escravo perdido. Os zumbis de segunda geração não são apenas poderosos. Eles também mantêm a alma de quando estavam vivos. E podem despertar uma habilidade inata, que é o talento deste mundo. À medida que o tempo passa lentamente, a Imperatriz Qiao Yui ficou surpresa. Ela revelou um par de olhos verdes. E também um par de dentes afiados de zumbi. Eu não morri. Eu consegui sobreviver a uma ferida tão grave. E me curei tão rapidamente. A arte de cura deste mundo é realmente incrível. A Imperatriz George ficou atordoada. Ela se levantou diretamente do chão, sentindo a condição do corpo agora um pouco elegante. Agora este corpo não apenas se recuperou, mas também obteve um grande aumento. Um som de fome veio da barriga, fazendo gorgolejar. No próximo segundo, uma vontade e desejo de sugar sangue. Levantou-se. O que está acontecendo? Por que eu quero beber sangue? A Imperatriz Qiao Yui estava um pouco feroz, e eu me aproximei, segurando uma tigela na mão. A tigela continha um líquido vermelho, exalando um cheiro de sangue. Era sangue. Venha, beba isso. Você se sentirá um pouco melhor. O cheiro do sangue entrou no nariz da Imperatriz Qiao Yui. Ela não pôde evitar de engolir em seco. Pegou e bebeu diretamente, fazendo gorgolejos. Para ele, o sangue não tinha gosto de sangue. Mas sim, parecia muito saboroso. Depois de beber, a fome e o desejo de sangue também diminuíram. Os dentes de zumbi também estavam diminuindo lentamente. As pupilas verdes dos olhos também desapareceram. O estado da pessoa estava quase igual ao de um humano normal. Desde que não entre na forma de zumbi, ninguém perceberá que ele já não é humano. Neste momento, a Imperatriz Qiao Yui me olhou com um pouco de confusão. O que você fez comigo? O que está acontecendo comigo agora? Por que eu estou cheio de desejo por sangue? Eu disse de forma indiferente. Agora você já não é humano. Você e a Imperatriz Qiao Yui ficaram levemente horrorizados ao ouvir isso. Não é humano. O que isso significa? Não me diga que eu me tornei um demônio do abismo. Afinal, quem tem desejo por sangue não é um monstro, é um demônio maligno. E os demônios do abismo deste mundo são muito adequados. Um mero demônio do abismo não é qualificado o suficiente. Agora você é um zumbi. E eu sou o mestre perdido. Eu disse com desdém. Um par de dentes de zumbi se expôs de minha boca. Entrei no estado de mestre perdido. Em seguida, uma onda aterrorizante de perda se espalhou. Isso se abateu sobre a Imperatriz Qiao Yui, fazendo-a tremer. Ela não conseguia ter nem mesmo um pensamento de resistência. Saudações ao mestre perdido. A Imperatriz Qiao Yui sentiu sua alma tremendo. Por instinto, incontrolavelmente, ajoelhou-se diante de mim. A alma no fundo da bagagem também estava aterrorizada. A Imperatriz, digna e furiosa, do Reino Celestial, soberana do continente celestial. Na verdade, ajoelhou-se diante de um jovem. A bagagem também continha zumbis. Que tipo de criatura é este mestre perdido? Este mundo parece ser mais perigoso do que os demônios inesperados do continente celestial. É ainda mais perigoso. Diante disso, aceitei com calma. O zumbi infectado por mim ao me ver, naturalmente, era como um súdito diante de seu rei. Eu também não revelei sua identidade como a reencarnação da Imperatriz. Saber é o suficiente. Não há necessidade de dizer. Em seguida, a Imperatriz Qiao Yui fez uma pergunta sobre o mestre perdido. O que é um zumbi? Ao ouvir isso, sentei-me na cama. Disse calmamente que os zumbis saltam das 3 esferas e 6 ilhas. Não entram no ciclo das 5 elementos. Não morrem e não se extinguem. Não aceito pelo céu e pela terra. E você é meu descendente. O primeiro humano a receber meu sangue. Agora você é um zumbi de segunda geração. Portanto, você também é meu descendente sanguíneo. Mas você não possui a verdadeira imortalidade. Desde que haja energia suficiente para te destruir, um golpe ainda pode te matar. Não conseguindo se curar a tempo e morrendo. Mas basta sugar sangue para se recuperar rapidamente. Somente alcançando o nível de um zumbi de primeira geração, que é o meu nível, considerado verdadeiramente imortal. No entanto, seres mordidos por mim não podem superar.
Zumbis vivem do sangue. Você naturalmente produzirá sangue. Nossa linhagem é a do clã Pangu. Zumbis são muito especiais. Não temem o sol nem as chamas. Quase não têm fraquezas. E podem alternar livremente entre a forma humana e a de zumbi. Ambas as formas podem ser trocadas livremente. Normalmente, as pessoas não conseguem perceber que você é um zumbi. Somente em estado de combate de zumbi é que será notado. As pessoas deste mundo ainda não sabem da existência dos zumbis. Se você expuser sua forma de zumbi lá fora no futuro, você pode completamente despertar. Usar a habilidade de se esconder como desculpa. Preste atenção e sinta. Você deve ter despertado algum tipo de habilidade sobrenatural. Ao ouvir isso, a Imperatriz, após se acalmar, começou a sentir atentamente. No segundo seguinte, sua figura desapareceu do lugar, aparecendo atrás de mim. Ao ver isso, olhei. Surpreendido, disse, parece que a habilidade sobrenatural que você despertou é a teletransporte. O corpo do zumbi é extremamente forte, desde que você absorva bem a energia negativa, energia maligna, energia de morte, umidade, raiva, ressentimento, toda energia negativa para o cultivo. Combinando com o teletransporte, seu poder de combate será enormemente aumentado. Nesse momento, a Imperatriz, Qiao Yui rapidamente captou o ponto-chave que acabará de ser mencionado, perguntando se as pessoas deste mundo não sabem da nossa existência como zumbis. A existência dos zumbis. Será que nós, zumbis, não pertencemos a este mundo? Assim como os demônios do abismo, venham de fora do mundo. Levantei 2 dedos e disse que estava bom. Você também pode entender assim. A partir de hoje, dentro da Estrela Azul, além da invasão dos demônios do abismo, também existe a minha raça de zumbis. No entanto, atualmente, o número da minha raça de zumbis é apenas você e eu. O número é muito escasso. Precisamos desenvolver lentamente. A Imperatriz Qiao Yui ficou um pouco confusa ao ouvir isso, porque em sua vida passada, ele era um humano do continente Tianin. A Imperatriz está do lado da humanidade. Agora, no entanto, ela deve considerar a humanidade como sua história de sangue. A mudança de identidade foi muito repentina. No fundo, ela tem um certo ressentimento. Ele virou-se lentamente e começou a falar. Será que os zumbis realmente não podem coexistir pacificamente com os humanos? Então, estendi a mão e dei um tapinha no ombro da Imperatriz Qiao Yui. Falei lentamente. Os humanos não podem aceitar a existência de uma raça, não sendo da minha raça. Esse é um princípio que deve ser entendido. Eu já sabia disso quando ainda era humano. Você deve lembrar que agora você não é mais humano. Você é um zumbi da raça Pangu. Você é o descendente da consorte do meu ancestral. E o que precisamos fazer agora é elevar nosso nível o mais rápido possível. Depois de ouvir, a Imperatriz Qiao Yui fechou os olhos e pensou seriamente. Agora, é realmente mais importante aumentar nosso poder. Precisamos recuperar rapidamente o poder da vida passada, para podermos nos estabelecer neste mundo de dançarinos talentosos. Em seguida, a Imperatriz Qiao Yui, já calma, perguntou. O que devemos fazer a seguir? Eu peguei meu celular e fiz uma pesquisa. Mostrei para a Imperatriz Qiao Yui e disse. Vamos aqui. Nesse momento, a Imperatriz Qiao Yui franziu a testa. Planície de ossos e sangue. Este lugar é o primeiro campo de batalha entre humanos e demônios do abismo. Muitos humanos foram enterrados lá. Os corpos de dançarinos e demônios do abismo, a umidade e a energia pesada, estão extremamente intensas. Para nós, zumbis, é um lugar de garantia de cultivo. Yambea e eu rapidamente deixamos este lugar. Do outro lado, as pessoas da equipe de ferro já terminaram a investigação. Após eliminar as suspeitas dos outros membros de Woshin Yi, o olhar final recaiu sobre mim e sobre a beleza da escola, Qiao Yui, e a família da beleza da escola, Qiao Yui. Ao saber que sua filha estava desaparecida, também se juntou às pessoas da equipe de ferro. Afinal, a família da beleza da escola, Qiao Yui, não é uma família comum. Além disso, Qiao Yui é a filha única da família. Ao mesmo tempo, outra equipe chegou à favela onde eu estava. Na casa. Após bater na porta algumas vezes sem resposta, decidiram forçar a entrada. Um membro da equipe cheirou o ar. Shen Seng disse, vice-líder. Aqui não há ninguém, mas há um cheiro de sangue muito fresco. Em seguida, ele seguiu o cheiro e encontrou uma tigela na mesa. Ao observar cuidadosamente, pôde notar que dentro da tigela há manchas de sangue que ainda não secaram. Todos estavam confusos. De repente, por que alguém colocaria uma tigela tão grande de sangue fresco? Nesse momento, o vice-líder se aproximou. Ele disse calmamente. Afinal, algumas pessoas preferem consumir produtos feitos com sangue coagulado de animais. O sangue de pato vermelho no mercado, por exemplo, é bastante comum. Não fiquem tão desconfiados. Ao ouvir isso, todos acharam que fazia sentido.
Em seguida, o vice-líder continuou: as pessoas não estão aqui. Não há ninguém no local onde costumamos trabalhar. É bem possível que algo tenha acontecido. Já que estamos aqui, não podemos voltar de mãos vazias. Vamos levar essa tigela de volta para fazer uma análise no departamento. Depois, voltaram para o departamento dos dançarinos. O vice-líder explicou a situação ao diretor Woo-eun e tirou uma tigela. Woo-eun franziu a testa ao ouvir isso, já que não conseguimos encontrar ninguém. Vamos enviar essa tigela para análise urgente. Faça uma análise. Minha intuição me diz que esse sangue não é comum. O capitão Fu levantou a sobrancelha e rapidamente enviou. Em uma situação de urgência, o relatório de análise do sangue foi rapidamente gerado. O vice-capitão entrou apressadamente no escritório. Ele tirou o relatório de análise que estava em mãos, colocou na frente de Woo-eun e disse: diretor, sua intuição estava realmente correta. Este sangue realmente não é comum. Num instante, Woo-eun pegou o relatório e olhou. Suas pupilas se contraíram. Isso é, na verdade, sangue de pressão alta. Como isso poderia estar na casa de um estudante? Diretor, também encontramos saliva na tigela. A análise revelou que isso corresponde a Qiao Yui. Este sangue provavelmente foi bebido por Qiao Yui. Nesse momento, uma pessoa vestindo um jaleco branco entrou correndo. Ele entregou um relatório a Woo-eun. O que foi dito surpreendeu tanto Woo-eun quanto o capitão Fu. Zanfei e Qiao Yui estão juntos. Qiao Yui bebeu sangue de pressão alta. Sangue. Não é possível que os dois tenham sido infectados pelo moinho do abismo. Ao ouvir isso, os olhos de Woo-eun se contraíram. A mente estava funcionando a 1000 por hora. Ele também não conseguia entender. Finalmente, ele disse sobre essa questão. Antes de esclarecer as coisas, não tire conclusões precipitadas. Com certeza há coisas que não sabemos. Nesse momento, Fu disse a Fu-He: então, devemos informar os pais de Qiao Yui? Agora podemos confirmar que Qiao Yui não está morto. Ele ainda está vivo, só não sabemos para onde foi. Woo-eun acenou com a cabeça e disse: pode falar. Eles têm o direito de saber. Em seguida, Woo-eun deu as instruções. Agora, não podemos descartar a possibilidade de que os dois tenham sido infectados. A busca por eles fica a cargo de vocês, a equipe de ferro. Assim que encontrá-los, se ainda tiverem sanidade, capturem e tragam de volta. Se perderem completamente a razão, matem imediatamente. Foi o ferro que acenou com a cabeça. Planície de sangue e ossos. Este lugar está cheio de corpos e ruínas. A terra está coberta de sangue seco. Energia de morte e ressentimento. A umidade e outras energias negativas permeiam esta área, acumuladas ao longo dos anos. Essas energias se entrelaçam. Já formaram uma substância altamente tóxica. Essas substâncias tóxicas, mesmo o corpo dos dançarinos é difícil de dissolver. E agora, este lugar perigoso, já foi selado acima do céu humano. Os poderosos uniram forças para selá-lo em um espaço. No entanto, é exatamente esse lugar, dentro de um espaço tranquilo. De fato, apareceu um vórtice negro. Duas figuras saíram de dentro. Os visitantes eram eu e a Imperatriz Qiao Yui. Assim que a Imperatriz Qiao Yui saiu, ela respirou fundo. Em seguida, seus olhos brilharam. Ela disse que a energia da morte era intensa. E embora essas energias fossem tóxicas, para ele, era um raro remédio poderoso. Este é o sagrado lugar de cultivo do meu clã zumbi. Depois, nós dois encontramos um lugar e nos sentamos de pernas cruzadas, começando a absorver as energias negativas ao redor, entrando no corpo. O sangue seco ao redor, também sob a influência dessa força, foi puxado e se condensou junto. Neste momento, a Imperatriz Qiao Yui estava utilizando a técnica de nível de imperador marcial de sua vida passada. Descobriu habilidosamente que, ao combinar com essas energias negativas, a velocidade de cultivo progredia de forma tão rápida. Ele ficou secretamente alarmado. Não é de se admirar que tantas pessoas na vida passada escolhessem o caminho tortuoso do cultivo. A Imperatriz Qiao Yui experimentou os frutos do aumento de seu poder. Imediatamente se imergiu nisso. Do outro lado, eu era ainda mais brutal, consumindo diretamente as energias negativas e o sangue para refinar. Meu cultivo estava subindo rapidamente. Nível final da realeza, pico da realeza, plenitude da realeza, grande plenitude da realeza, verdadeiro mestre da realeza. À medida que uma energia aterrorizante jorrava de meu corpo, o cultivo novamente obteve um avanço. Realmente entrou no início do nível Xuanji. Ainda não acabou, continue me fazendo avançar. Eu gradualmente entrei em um estado de loucura. Com o passar do tempo, não sei quantos dias se passaram, o cultivo também disparou rapidamente. Depois que o nível Zunji inicial foi alcançado, eu de repente percebi ossos de sangue. A energia negativa na planície se tornou extremamente tênue. Já não consegue sustentar nenhum de nós. Continue a avançar.
Um pensamento sutil fez minha informação aparecer. Nome: Jian Feitian. Nível de talento: talento do livro Pangu. Sistema do ancestral: imortal e indestrutível. Nível atual: habilidades de talento já despertadas no nível Zunji inicial. Perda de escravos, perda de energia, abertura do céu. Superpercepção: tudo se dirige ao templo. Ciclo do mundo: descendente de sangue, segunda geração, imperatriz zumbi de olhos verdes, Qiao Yui. Desde o início como um mortal. Até agora, dançarina no nível Zunji inicial. Apenas levou alguns dias. Se isso se espalhar, com certeza vai chocar a todos. Mas esse nível de cultivo não é nada entre os dançarinos humanos. Porque os dançarinos humanos possuem existências acima do nível celestial. Acima do nível supremo e celestial, ainda existe o nível real, nível amarelo e nível terrestre. 4 grandes níveis celestiais. Cada um deles é mais difícil de superar que o anterior. Mas o bom é: eu busco alcançar o estágio da verdade suprema em cada nível. Minha própria força se tornará ainda mais poderosa. Dentro do nível supremo, definitivamente sou uma existência invencível. Mesmo ao encontrar Wang Ji, não necessariamente serei derrotado em termos de poder de combate. Em seguida, meu olhar se voltou para a Imperatriz Qiao Yui ao meu lado. A habilidade de superpercepção ativou, e informações apareceram diante de mim. A Imperatriz Qiao Yui, descendente de linhagem sanguínea. Talento de zumbi. Teletransporte, atualmente no nível inicial do Xuanji. Técnica de cultivo, espírito celestial e terra espiritual. Habilidade atualmente dominada, abençoado pelo espírito celestial. Local do espírito celestial. Após ver o espírito celestial e a luz da terra, não pude evitar sentir um aperto no coração. Se não fosse por ter se tornado um corpo de zumbi, por lógica, a Imperatriz Renascente não poderia ter cultivado tão rápido. E a energia negativa deste lugar já se tornou extremamente rarefeita. Para nós, isso já não ajuda muito no cultivo. É hora de deixar este lugar. Depois de deixar a planície antiga, voltamos para a região da Cidade do Fogo. Eu disse à Imperatriz Qiao Yui ao meu lado: eu te dou o direito de agir livremente. Vai e morda mais algumas pessoas, para que o número da nossa tribo de zumbis aumente. Mas escolha primeiro algumas pessoas de boa qualidade. Embora nossa tribo de zumbis seja pequena agora, não precisamos de produtos de baixa qualidade. Ao ouvir isso, a Imperatriz Qiao Yui imediatamente se despertou. Ele ainda pensava que teria que ficar sempre com este mestre à sua frente, estando juntos. Se fosse assim, ele ficaria muito desconfortável. O orgulho da Imperatriz em seu coração não o deixaria viver sempre à sombra dos outros. Não se preocupe, bom mestre ancestral. Eu serei seletivo. E há mais uma coisa que você deve lembrar. Os zumbis da segunda geração, todos se tornarão zumbis de terceira geração. Seguindo essa lógica, quanto mais gerações, isso significa que a força dos zumbis é mais fraca. Até mesmo a habilidade inata não pode ser despertada. No final, eles temerão a luz do sol e o fogo. Até mesmo o canto do galo e os humanos. Portanto, se você deseja habilidades de alta qualidade, tente morder pessoalmente, se possível. Por fim, se possível, tente não expor sua identidade de zumbi. Sim, eu entendi, Imperatriz. Qiao Yui não ficou muito surpreso ao ouvir isso. Em seguida, ele ativou a teletransporte e imediatamente desapareceu do lugar. O desenvolvimento da linhagem dos zumbis surgiu a partir disso. E eu, como ancestral, não importa se são descendentes que eu mordi pessoalmente, desde que despertem superpoderes, eu posso compreendê-los incondicionalmente. Como o superpoder de teletransporte da Imperatriz Qiao Yui, eu já compreendi. Em seguida, eu também teletransporte e desapareci do lugar. Neste momento, dentro de uma sala secreta na residência do Senhor da Cidade do Fogo, um homem de meia-idade com rosto quadrado está meditando e cultivando. E ele é o Senhor da Cidade do Fogo, e também um poderoso ser que protege a Cidade do Fogo. No segundo seguinte, Wokan abriu os olhos de repente, e uma luz de poder espiritual brilhou. O espaço da planície de ossos de sangue começou a mudar. Será que os demônios do abismo estão tramando algo novamente? Em seguida, uma poderosa força abriu o vazio. Sua figura desapareceu dentro, e apareceu novamente. Já havia chegado à planície de ossos de sangue. Estranho, por que todo o sangue aqui desapareceu? E a umidade tóxica no ar também se tornou tão escassa. Nos olhos de Wokan, passou uma expressão de dúvida e confusão. Quanto mais pensava, mais errado parecia. A guerra no deserto de sangue e osso durou 30 anos. Após o ocorrido, eles foram atacados por várias pessoas do Reino dos Dragões. Aqueles acima do nível celestial uniram forças para selá-lo. Insiram espaço. Também, isso pode ser considerado uma forma de selar esse passado doloroso e insuportável. Memória e demônio do abismo.
Eles não deveriam ter permissão para entrar neste espaço. Isso mesmo. Nesse instante, o vazio ao redor também se abriu. Uma figura após a outra saiu voando dali. Incluindo a fornalha, são 7 pessoas no total. Aura emanando de seu corpo. Todos eram tão aterrorizantes quanto a Câmara de Fogo. Eles eram todos figuras poderosas acima do Reino Celestial. Além disso, são as 7 pessoas mais fortes do Reino dos Dragões. Nesse momento, Khan explicou a situação. Ficou bloqueado durante 70 anos. A umidade altamente tóxica tornou-se agora muito tênue. Chegou a hora de deixar o deserto de ossos de sangue ver a luz do dia novamente. O período de selagem de 70 anos está quase a terminar. E agora todos estão reunidos aqui. Vamos quebrar o sigilo antecipadamente. Ao ouvirem isso, os outros assentiram em concordância. Todos uniram forças. Mostre seu talento. No segundo seguinte, em algum deserto ermo de Fire City, de repente, uma vasta área surgiu. É o deserto de sangue e osso. Após tudo isso, as pessoas, com o coração pesado, foram embora. Simplesmente porque eles não conseguem crescer. O tempo abandonou a cidade que protegia. Caso contrário, se os demônios do abismo descobrirem, eles certamente aproveitarão essa oportunidade para lançar uma invasão em larga escala. Ao mesmo tempo, notícias sobre a abertura do selo da terra devastada de osso de sangue já começou a aparecer em alguns cargos de alto nível, passados um a um até o fundo. Neste momento, o diretor do Fire City Dancers birrou. O Eun também recebeu a notícia imediatamente. Ao ver isso, o Eun respirou fundo. Sangue e osso, o ermo é um abismo. O primeiro campo de batalha da invasão demoníaca. Embora o confinamento tenha sido suspenso, isso também foi uma questão de sorte. Afinal, os demônios do abismo e os dançarinos da morte. As relíquias deixadas para trás. Com certeza haverá muitos tesouros. Nesse instante, o capitão de Sangue de Ferro entrou. Chan Qiaoi está de volta. Ele está se reunindo com sua família em casa neste momento. A pessoa abaixo disse que não tinha ferimentos. Nenhuma energia demoníaca do demônio do abismo foi detectada. Um ser humano normal. O Yun assentiu com a cabeça ao ouvir isso. Contanto que seja confirmado que Qiaoi não possui nenhuma energia demoníaca. Não infectado pelo demônio do abismo. Então, essa questão é um problema menor. O Yun então fez mais perguntas. Você perguntou a ele o que exatamente aconteceu? Ele disse que foi no Parque Lantau naquele momento. Sofreu um ataque torturante vindo do abismo. Justo quando ele estava prestes a ser pego. Ele despertou seu talento para teletransporte e deixou o local. Ele despertou seu talento. Ou teletransporte. O Yun ficou estupefato. Então, uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Essa habilidade parece extraordinária. Mas isso faz sentido. Quando uma dançarina talentosa desperta, existe uma grande probabilidade de que eles entrem em um estado de fraqueza. Jian Fei o levou embora bem a tempo. Ele bebeu o sangue torturante do abismo para recuperar suas forças. E o sangue atormentador do abismo, para as pessoas comuns, é jogo de azar. Mas para dançarinos talentosos, é ótimo para repor o ki e o sangue. O capitão de Sangue de Ferro então assentiu com a cabeça. O que ele disse não é muito diferente do que você disse. Foi o abismo que aniquilou o Parque das Orquídeas Azuis que atormentou as pessoas. Jian Fei é de fato um despertador de talentos. Quanto ao que seja, ainda não sabemos. Além disso, ele não sabia do paradeiro de Jian Fei. No entanto, uma coisa é certa. Jian Fei não foi infectado. Certo, irei vê-lo pessoalmente e entrarei em contato. Ele receberá benefícios com base em seus talentos e habilidades. O incêndio Rocket Run iniciou suas operações. Por outro lado, cheguei à área selvagem nos arredores de Fire City. Esta área é uma terra de ninguém. Este lugar também é um refúgio do abismo. Embora os dançarinos humanos já possuam essa capacidade, subjuguem esse grupo de cadáveres. Mas não foi feito dessa forma. Sim, este lugar se tornou um campo de treinamento para dançarinos humanos talentosos. O lugar. Alguns abismos são atormentadores. Naturalmente, também se tornou um produto da experiência. Isso ficava nas ruínas, não muito longe dali. 2 pessoas irritantes estavam caminhando e conversando. Imediatamente após seus números, eles entraram em um hotel decadente. Grande irmão, aquele senhor. O que havia aqui antes? Como eu poderia saber? Não pergunte sobre coisas que estão acima. Você não quer viver, mas eu quero. E tenha cuidado. Dançarinos humanos modernos. Não está tão fraco como antes. O número também aumentou. Assim que confirmarmos as coordenadas do destino na China, aguarde apenas a chegada daquela pessoa importante. Não cause problemas desnecessários. Nesse momento, eu estava no topo do prédio que agora estava partido ao meio. Com a minha audição atual, naturalmente, ele entendeu o que aquelas palavras irritantes queriam dizer. Tenho um pouco de curiosidade sobre essa pessoa. O que será que é aquilo? No segundo seguinte, ele usou o teletransporte.
Apareci diante dessa equipezinha irritante. A informação incrivelmente ousada que aparece diante dos meus olhos é angustiante. Assistente de moagem do abismo. Buscando apoio da comunidade. 3 residências imperiais de concubinas, 2 residências imperiais no pico. Nos estágios iniciais do mistério, eu fiquei tipo, uau! Esses caras são todos de nível bastante alto. Se um dançarino humano se deparasse com isso, certamente seria uma batalha difícil. Mesmo uma batalha de vida ou morte. Você é humano. Ataque-me. As expressões dos demônios mudaram depois que o mataram. Todos eles sacaram suas armas. Ao ver isso, um brilho vermelho estrela reluziu em meus olhos. Isso entrou diretamente no status do proprietário. Vou usar vocês para testar minhas habilidades. A umidade abre o céu. No instante seguinte, todo o hotel estava visível. Todos estavam envoltos em uma umidade negra e aterradora. Por onde passa a vasta extensão de umidade, o mundo muda de cor. Imediatamente depois, gritos de agonia ecoaram à frente. Este ramo, o esquadrão de demônios da garra flutuante, composto por várias dezenas de membros. No instante, ele passou a ser desprezado e transformado em sangue. Ao ver essa cena, o líder era um demônio de garras flutuantes Xuanji em estágio inicial. Uma expressão de terror surgiu em seu rosto. Não me mate. Eu te conto um segredo em troca da minha vida. Em chinês clássico, eu levantei a mão e agarrei o ar. Uma poderosa força de sucção puxou as asas do machado para sua mão. Ele apertou firmemente o braço laqueado do instrumento. Então minha voz ficou gélida. Diga-me o local que você conhece. Nesse instante, o médico imperial olhou para o rosto de Zengmin. Um rosto com presas à mostra. Eu me sinto como esse cara na minha frente. Ainda mais aterrador do que o seu abismo atormentador. Então, sua voz tremeu quando ele disse. Bem no centro do saguão do hotel. No entanto, preciso desenhar uma formação. E as coisas que estão lá só sairão depois que você as mover. Após obterem as informações que desejavam, eles queriam. Acenei com a mão casualmente. Jian Fui foi atirado no centro do saguão do hotel. Uma luz carmesim brilhou em seus olhos, e ele rapidamente sacou. Não tente nada engraçado. Caso contrário, as consequências serão terríveis. Sim, é decorado com pintinhos salpicados de arroz. Ele começou a desenhar a disposição dos objetos no salão principal de memória. Então, um brilho de luz reluziu em seus olhos. Contanto que consigamos resgatar essa pessoa estimada do abismo, o mundo é teletransportado para cá. Esse será o dia em que essa pessoa morrerá. O desenho da matriz de teletransporte foi feito rapidamente. Assim que a matriz de teletransporte se iluminou, produziu um som muito semelhante ao do significado auxiliar, mas a aura que exala é muitas vezes mais poderoso do que os princípios auxiliares. O abismo destrói a vida humana, o nível de fortuna e a disciplina no estágio inicial. Após perceber que algo estava errado, ativei minha percepção extrasensorial imediatamente. Só então percebi que tinha sido enganado. Você me quer? Um brilho de luz estelar reluziu em meus olhos enquanto eu observava Fui matar a galinha. O significado auxiliar sequer está instalado. Ele sorriu e disse, nada mal. Deixe-me lhe contar a verdade. Essa formação não guia o aparecimento de tesouros. Em vez disso, é uma matriz de teletransporte. Por falar nisso, sua expressão se tornou sinistra, não importa quem você seja. Ousaram matar meu povo. Você já escolheu um caminho que leva à morte. Famoso por ser estúpido. Seu entendimento é muito limitado. Hoje é o dia da sua morte. Ao ouvir isso, eu ri por dentro. Se você realmente acha que pode confiar em um único princípio, ele poderia se suicidar nos estágios iniciais dessa era. Isso seria incrivelmente ingênuo. Nesse instante, Volume franziu a testa e olhou em volta. Ele perguntou friamente o que estava acontecendo. E quanto ao resto? Por que só sobrou você? Os adultos são assim. O funcionário responsável relatou imediatamente o ocorrido. Ele disse isso. Que portão enorme! Eles mataram meu povo. Lovell me agarrou de longe. Estágio inicial de difusão aprimorada de micropressão no corpo. O fedor da corrupção transformou-se numa mão gigante, aproximando-me da minha supressão. Eu zombei e desferi um golpe com a palma da mão. A umidade se transformou em uma palma da mão e disparou para fora. 2 palmas se tocando. Onda explosiva poderosa e força de choque do peixe. Fumaça subia de todos os lados. Então minha figura apareceu em um muro alto, olhando silenciosamente para o futuro. Quanto mais fumaça, menor a probabilidade de causar problemas. Como esperado. No segundo seguinte, Volt saiu correndo de trás da equipe de pedra. Vol então cerrou uma das mãos em direção ao vazio. A energia corrosiva então se transformou em uma foice. Seu desgraçado, morra! Que timing perfeito! Minha batalha começou. A umidade se transformou em um cabelo comprido. Eles lutaram juntos com Volk. Os tremores secundários destruíram os edifícios vizinhos. Uma enorme coluna de fumaça engolfou a área.
Nesse instante, Vol olhou para as mãos trêmulas. E a sensação tátil foi transmitida de volta da minha mão algumas vezes. Cometeu um erro. De que é feito o corpo desse cara? É muito difícil. Até mesmo o metal mais duro que já encontrei. Não é tão exagerado assim. E não importa como você lute. Ele não sofreu nenhum ferimento. Então Volin, o garoto frio. Vou te perguntar uma última vez. De onde você vem? Minha figura emergiu lentamente da fumaça da civilização. Ele perguntou em tom monótono. Você realmente quer saber? Então ouça-me com atenção. Eu pertenço ao clã Pangu. Você nasceu com uma boa capacidade de luta. Decidi que você também será um de nós. O mundo gira em torno de si mesmo no próximo segundo. Toda a área estava coberta por uma densa umidade. Todos os alvos à frente de... Em cada uma delas surgiu um portal para o mundo. Eu ainda não fui salvo. Com um golpe de machado, ele foi imediatamente puxado para dentro por uma força cortante e aterradora. Clã Pangu. Que grupo étnico é esse? Enquanto Fore ainda se perguntava, fui despertado abruptamente pela cena diante de mim. Embora ele possuísse o nível de cultivo do estágio inicial do Reino Supremo, é igualmente irresistível. A atração da porta de entrada para o mundo. No segundo seguinte, minha figura também desapareceu do local, entrando no mundo. O mundo é um espaço independente. Aqui, eu controlo o tempo e as leis. Uma vez que o inimigo entre, a fuga será difícil. A menos que a outra parte esteja muito acima do seu nível. Só então eles poderiam, possivelmente, romper as barreiras. No entanto, seja o serviço de redução ou o Volt, não temos essa capacidade agora. Portanto, o destino deles é um só. Isso é a morte. Que tipo de lugar é este? Volume está em pânico. O mundo diante dos meus olhos estava envolto em uma umidade aterradora. Não existe outra cor além do preto. Os próprios sentidos também perderam completamente sua função. No entanto, ele mobilizou o poder supremo dentro de seu corpo. Ajudem-se mutuamente. Porque essa umidade é extremamente perigosa. A intuição lhe dizia para diminuir o ritmo, mesmo que um pouco. Seu corpo estava realmente em perigo. Este é o meu tempo perdido. Com a atitude de alguém que nunca esteve aqui antes. Ele olhou friamente para fora e lá embaixo. Como as primeiras formas de vida entrar no mundo. Tornar-se um sacrifício aqui. É uma honra para você. Nesse momento, Fore sentiu uma sensação de crise. Promover um salto em grande escala para frente. Então, uma força aterradora emanou de seu corpo. As almas corrompidas do abismo se aglomeraram na foice em sua mão. Quebre isso para mim. Então, uma lâmina de luz com mais de 10 anos de altura apareceu. Atacou-me com força. Foi nesse momento que um olhar de surpresa brilhou em meus olhos. Realmente, ninguém deve ser subestimado, seja qual for a raça do abismo. Então levantei a mão. O ataque foi enfraquecido pela umidade do ambiente. Então controle um animal de cabelo comprido. Bombardeie o volume. Os olhos de Volume se arregalaram e ele cuspiu um bocado de sangue. Imediatamente, seu corpo inteiro foi arremessado para fora e caiu no chão, à beira da morte.